Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre a Baixa Idade Média. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e vamos lá. A Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média vai ali do século XI ao século XV. Lembremos que a Idade Média está dividida a partir entre o século V ao século XV. Entre o século V e o século X é chamada de a Alta Idade Média, e do século XI ao século XV é chamada de Baixa Idade Média. Algumas características gerais da Baixa Idade Média. Temos uma decadência do sistema feudal. Lembram-se dos feudos, né, dos senhores feudais, dos tributos que deveriam ser pagos, como as banalidades, a talha, a corvéia. Então, esse modo de sistema produtivo, esse modo de produção, ele começa a entrar em declínio e começa a se estruturar um modo de produção capitalista. Temos também as inovações técnicas. Por exemplo, temos o moinho hidráulico, que permitia aos homens medievais o acesso mais fácil, mais ágil à água. Temos algumas inovações no campo, inovações que, inclusive, na última aula eu comentei brevemente, como a questão do arado com rodas que agilizava o cultivo da terra. Isso, para o período, era um grande avanço, né? Hoje pode parecer ultrapassado para você, mas no período medieval realmente era um grande avanço no auxílio do cultivo, ok? Temos uma diminuição das guerras e das doenças, provocando assim um aumento demográfico significativo na Europa, ou seja, vamos ter um aumento populacional. Mas, professor, o senhor falou sobre epidemias, a peste negra, mas isso vai ser lá no século XIV, né? Vai ser lá já no fim da Idade Média. Algumas transformações básicas, né? Uma autossuficiência para uma economia de mercado, nós vamos ter um renascimento, entre aspas, comercial, né? Novamente a moeda vai começar a movimentar o comércio, né? Vão começar a se reerguer novamente. Não que tenham sumido, mas realmente houve uma diminuição. Temos um novo grupo social, a burguesia, surgiram a partir dos burgos, lembram? Temos a formação das monarquias. Temos aqui outros fatores aqui também da Idade Média, do século XI ao século XV. A pressão demográfica que não era absorvida pela precária estrutura do sistema feudal, ou seja, você tem um aumento populacional, mas a estrutura do sistema feudal, que está em declínio, né, que não existia mais, não está dando de conta desse aumento populacional. Temos uma rearticulação do comércio a partir dos interesses da população excedente, que migrou para os burgos, né, que eram as cidades comerciais. Temos uma incidência de saques e ataques aos castelos e aldeias, né, de invasões, de assaltos. Temos também as necessidades de conquistas territoriais como forma de resolver a profunda crise social. Ou seja, temos terras limitadas para o cultivo, né, para a plantação. Então, precisam de novos territórios para resolver essa crise, porque nós temos uma população que cresce, mas não temos uma estrutura que dá de conta das necessidades dessa população que cresce, né? E o que é interessante é que é uma espécie de ciclo, né? Melhorias no campo rural, urbano, ajuda a aumentar a população, mas quando aumenta a população, pesa mais em cima dessa estrutura. Então, vejam que é uma coisa pressionando a outra. Temos a organização das expedições militares religiosas no Oriente e no Ocidente, denominadas cruzadas, que comentei sobre isso na aula passada. Temos aqui uma definição do que seria as cruzadas, né? Uma peregrinação de cunho militar decidida pelo Papa Urbano II, lá no final do século XI, que concede aos seus participantes privilégios temporais e espirituais. Eles determinam o objetivo de libertar o sepulcro de Cristo em Jerusalém, né? Essa é uma definição do Maia e do Richard. Então, as cruzadas eram essas expedições militares religiosas que partiam do Ocidente para o Oriente. E aí temos um conflito entre muçulmanos e cristãos. E pelo quê? O principal motivo, né? Haviam outros fatores, mas era o controle da cidade santa, né? Para eles, que era Jerusalém. As cruzadas. Movimento religioso e militar dos cristãos para retomar a Terra Santa, Jerusalém, que estava em poder dos muçulmanos. Isso vai trazer uma acomodação de excedentes populacionais,
né? Vai haver uma busca de terras por parte da nobreza, ou seja, nem todos que foram para o Oriente estavam interessados em retomar a cidade, a Terra Santa, né? Havia interesses, né? Interesses econômicos, né? Busca de aventura ou enriquecimento através das pilhagens, roubos. Né? O que eu quero dizer? Que algumas dessas pessoas que partem para o Oriente, nessas cruzadas, muitas delas tinham interesses nada espirituais, né? Totalmente mundanos, né? Por terras, por enriquecimento, por comércio. A absolvição dos pecados ou cura de enfermidades, né? Através da peregrinação. Né? Muitos acreditavam que partindo nessas cruzadas, nessas batalhas, né? Lutando em nome de Deus, em nome de Cristo, né, da fé cristã, em tomar a Terra Santa, seriam absolvidos seus pecados, ou teriam suas enfermidades curadas. E havia um interesse comercial, né? Óbvio, como eu já citei, né? Seria muita ingenuidade pensar que todas essas pessoas que partiram para o Oriente estavam apenas interessadas em questões espirituais. Havia muitos interesses mundanos, como eu já salientei. Significado e importância das cruzadas. No campo econômico, se apresentavam como um contra-ataque da Europa cristã para romper o cerco muçulmano, que estivera submetida desde o século VIII. No campo social, foram também uma forma de aliviar a pressão demográfica no continente, que ameaçava destruir o feudalismo, ou seja, você tem uma grande parte da população que vai em direção ao Oriente, então isso dá uma aliviada na pressão demográfica existente no momento na Europa, e com essa estrutura que não estava dando de conta desse crescimento populacional. E no campo religioso, para a Igreja Católica, o movimento significa a possibilidade para a expansão da sua fé. Então vejam que é uma série de fatores, de interesses envolvidos. Então, uma observação nesse momento tem-se a ideia de guerra santa, ou seja, você vai entrar numa guerra, você vai matar outras pessoas, você vai entrar em conflito, mas se tem a ideia que você está numa guerra santa, né? Numa causa justa, numa causa espiritual, então estava justificado. Não é uma guerra, simplesmente uma guerra santa, né? É lutar em nome de Deus, em nome da fé, em nome da verdade. Consequências das cruzadas. Apesar do fracasso no plano militar, as cruzadas mudam a face da Europa, possibilitando a reabertura do Mediterrâneo, a navegação e ao comércio da Europa, proporcionando o reatamento das relações entre Ocidente e Oriente, né? Vai criar essa rota, contribuindo para a decadência do feudalismo e, consequentemente, reduzir o poder dos senhores feudais e influenciando no surgimento das burguesias, que já tratamos numa aula passada. Temos o retorno das atividades comerciais, né? A influência das cruzadas no comércio. Temos os mercadores, os burgueses, né? Surgem as feiras e rotas de comércio. O aumento do comércio promoveu o desenvolvimento das cidades medievais. Grande parte destas antigas cidades tinha um núcleo fortificado com muralhas, chamado burgo, né? Inclusive, na última aula, a gente viu algumas imagens desses burgos, né? Essas cidades, né, com muros cercando-as, né? Essas cidades fortificadas. O renascimento das cidades no século XV. Não é que na Idade Média não existiam cidades, né? Mas é um declínio populacional na zona urbana. E aí temos a formação dos burgos, né? Que deram origem às cidades. Temos o crescimento das cidades em função do comércio. Temos cambistas e bancos estimulando a circulação de moedas que voltam a circular de forma mais intensa. Outras consequências, temos o isolamento dos feudos, né? A gente já viu. Temos revoltas camponesas, temos as rotas comerciais, né, entre o Ocidente e o Oriente, surgem novas oportunidades, né, porque vai haver uma maior dinâmica social, temos a monetarização, né, porque a moeda vai se fortificar muito, né, e aí tendemos a ter um processo de início de unificações, né, as unidades monetárias, que lógico é um processo lento, mas temos esse enfoque aí na questão da moeda que volta a ter um peso, volta a ter um destaque. Temos a peste e epidemias, né? E aí no século XIV, como eu citei, temos a peste negra, em 1347, temos a peste negra, uma doença causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, que vai devastar o continente europeu. Então, realmente, a Baixa Idade Média ela vinha alta, né? Vinha se reerguendo aí no campo urbano, comercial, mas aí no século XIV nós temos esse grande baque, né? Esse grande abismo aí, que foi a peste negra da Idade Média.
Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.